Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem amar, falar com Deus me satisfaz.
Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar nesta noite cultuando a Deus, nesta live, no nosso programa Eco, compartilhar, estudar, compartilhar e orar. Na verdade, é um programa de estudo nos lares, né? Grupo dos lares, grupos familiares, que nós fazemos às sextas-feiras e temos feito a live aqui em casa. Hoje vai ter a participação do Guilherme orando, né? Eu vou orar e logo depois que orar, o Guilherme também vai orar, né? Ele está aqui do meu ladinho para orar, tá certo? Então, muito bom. Ó Deus, nosso Senhor, nós damos graças por este início de culto, por esta oportunidade, ó Deus, de nos colocarmos diante do Senhor para estar cultuando a Ti, Senhor. Obrigado pelas famílias que estão reunidas em culto. Obrigado por todos aqueles que estão compartilhando, ó Pai, neste momento e colocando diante do Senhor os seus corações. Abençoe cada um, ó Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E aí o Guilherme vai orar também agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. E obrigado por alimento que você deu pra gente hoje. Que Deus abençoe todos que a gente conhece daqui de casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, né? Muito gostoso ter essa reunião familiar. Eu espero que seja reunião familiar mesmo, né? Nós vamos tentar, inclusive, ter uma participação na hora da mensagem para a gente inteirar e vamos mudando a programação para ter essa interação e essa participação, né, de todos em casa. Vamos cantar o cântico Em Espírito e em Verdade? Vamos cantar juntos? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
adorar o Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Muito bem, é maravilhoso poder estar louvando a Deus, poder estar cantando. E nós vamos estar louvando o Senhor com mais um cântico, o Espírito de Deus, é o outro cântico que nós vamos cantar. E todos nós acompanhando, né? Assim como nós estamos aqui também, acompanhando, cantando, né? Guilherme está aqui mandando um beijo para todo mundo, né? E nós vamos, com isso, estar entendendo que nós somos um culto em família. Em família, que é bom viver na família. Que a gente adora viver com família. Glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Porque tu estás presente aqui, Senhor. Tu estás no meio de nós. Tu estás na vida de cada um dos teus filhos aqui reunidos, Pai. Através do teu Santo Espírito. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, Trazendo sua vida e poder. trazendo sua vida e poder, Ministrando a cada um de nós. ministrando sua graça e amor. Os pepinos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero. Que bom estar louvando a Deus, né? Nós queremos estar saudando cada um de vocês que estão conosco nesta live. Nós temos a Tereza e a Isaura, minhas cunhadas. Temos a Utilene e a Júlia. O Guilherme vai mandar uma saudação para a Júlia, né? Um beijo, Júlia, tô com saudade. Muito bem, então nós temos também a Maria,
nós temos o Osmar, nós temos o Isaac, meu irmão, e a Cida, minha cunhada, temos a Roseli, temos a Carmen, temos a Marina, lá de Diadema, um abraço, Marina, a Régia, o Joca, né, o esposo da Marina, a Tatiane e o Eduardo, a Marluce, lá de Vila Pauliceia, um abraço, minha irmã, Destine, de Diadema, um abraço, minha irmã, a Noemi, que está longe, né, está bem na divisa de São Paulo com o Mato Grosso, um abraço, Noemi, a Nesiete, que está lá em Pombal, muito mais longe ainda, né, a Fernanda, nossa igreja, o Erlindo, a Sonja, a Ângela, todos vocês, meus amados, é uma alegria poder contar com vocês na programação, nessa live, nesse culto familiar. Vamos estar, nesse momento, ouvindo a leitura de um texto bíblico que a Régia vai fazer. É uma parte do Salmo número 18, ela vai estar lendo e nós vamos acompanhar em nossas Bíblias. Um abraço também à irmã Régia, que está também no interior, né? E participando desse momento da nossa live. Revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, louve aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza de Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder. E me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém. Amém. Nós também vamos saudar o Everson e a Bruna, o Everson, meu filho, e a Bruna, minha nora, que estão também Minha conosco tia na também. live, né? Que beleza, E tem a Nadia também, lá de Vila Pauliceia, que também entrou. Muito bom, meus irmãos. Que maravilha, né? O nosso programa tem mais participação hoje. A Helenice, ela vai cantar uma música, né? Vai fazer um solo aqui, Helenice, né? Bastante coragem, né? Vai estar fazendo uma live, um cântico na nossa live. Vamos estar ouvindo ela cantar. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te servir, para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor
quero te servir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor. Quero te servir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Beleza, né? Tá vendo só? A Helenice mostrando o seu talento aí, né? Seu dom, que beleza, graças a Deus. Nós vamos estar fazendo agora uma oração e depois dessa oração vamos cantar mais uma música. Aí vamos para a nossa meditação. Vou tentar fazer a meditação mais ou menos em forma de estudo, para ter um compartilhamento, né? Quem sabe, e modificando um pouquinho a questão do grupo familiar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de, mais uma vez, poder nos reunir em família, Senhor, para cultuar a Ti, Pai querido. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, cada um daqueles que estão conosco nessa live, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua bênção, da Tua misericórdia, que o Senhor esteja dando paz, tranquilidade, ó Deus, a cada família, ó Pai. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, a essa pandemia, ó Pai, que possamos ter paz, possamos ter tranquilidade, ó Deus, e saber que o Senhor está conosco, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada família e te agradecemos também, ó Deus, pelos louvores, pelas orações, ó Pai, que tem sido feita, ó Deus. Que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, as nossas orações, ó Pai, e abençoando cada lar que está conosco nesta live, ó Deus. Nos abençoe agora, ó Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, para que ela fale aos nossos corações, ó Deus, fale aos corações daqueles que estão, neste momento, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, te peço também que o Senhor esteja abençoando os enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja curando, ó Deus, as enfermidades do meio do Teu povo, ó Deus. Abençoe, Senhor, também aquelas pessoas que estão tristes, ó Deus, por causa de perdas, ó Pai, de problemas, de dificuldades, que o Senhor esteja derramando da Tua bênção, ó Pai, da Tua misericórdia e esteja consolando cada coração, ó Pai. Ouve a nossa oração nesta noite, abençoando os nossos familiares, ó Deus, abençoando, Senhor, cada vida. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite. Oramos agradecidos por este momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos louvar, cantar mais um cântico. Meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é.
assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons e trovão, luz e louvores, honra e glória, Força e poder para sempre. ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir, eu não Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ô, glória, né? Glória a Deus. Vamos agora para a nossa meditação. Eu vou ler Mateus, capítulo de número 17, os versículos 16 a 20. E depois o Vigílio vai estar lendo Lucas 17, os versículos 5 e 6. Mateus 17, 16 a 20. Mateus 17, os versículos 16
a 20. Procurando a parte 7 Parte 7. do Mateus. Então o texto diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então esse texto ele é semelhante ao texto de Lucas, mas num outro contexto e com pequenas coisas diferentes que eu quero ver se vocês já em casa conseguem perceber. Então o Vigílio vai ler Lucas 17, 5 e 6. Os irmãos vão acompanhar. Então disseram aos apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Muito bem. Eu vou orar mais uma vez e vamos ver se os irmãos, enquanto isso, vão percebendo qual é a diferença de um texto para outro. Ó Deus, abençoe-nos na nossa meditação, no nosso estudo, nos ajude a compreender a Tua palavra e esteja conosco, Pai, nos orientando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Como dissemos, então, passagens semelhantes. Os irmãos percebem a diferença de um texto para outro? Veja só, o contexto é diferente, mas tem apenas pequenas diferenças no pedido dos apóstolos e na resposta de Jesus. O primeiro, os irmãos conseguem perceber qual é a diferença? Veja só, Jesus curou o menino e eles então perguntaram a Jesus: por que é que nós não conseguimos fazer isso? E Jesus responde: é por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. E o outro texto, o de Lucas 17, 5 e 6, que o Vigílio leu, vocês conseguem perceber? O Vigílio leu, e aí então o contexto lá foi uma observação de Jesus acerca do perdão. E eles disseram para Jesus: o quê? Aumenta-nos a fé. Então, essa é a diferença, né? Jesus critica a fé que era pequena, o outro, eles pedem. Eles reconhecem que a fé é pequena e pedem para que Jesus aumente a fé. No primeiro texto, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: transporte para ali. O outro, ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a amoreira, né? A árvore. Então, veja, são essas pequenas diferenças. Irmãos, nós vamos estar meditando e a gente também vai tentar ir fazendo os irmãos refletir também algumas outras coisas que o texto possa nos apresentar. Na nossa meditação aqui, nós temos algumas coisas a, então, fazer os irmãos perceber e entender. Bom,
eu quero mostrar o seguinte. Os contextos, eles são diferentes, né? Como já dissemos, no primeiro contexto, ele está falando acerca da necessidade de que os discípulos tivessem mais fé. E em termos exegéticos, é bom a gente lembrar o seguinte, que aqui Jesus não está falando se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso que está escrito no texto? Você percebeu aí? Como é que está escrito? É fé do tamanho de um grão de mostarda? É isso que está escrito? Vamos ver. Nós temos aqui, junto comigo aqui, tem o Vigílio, a Elisane, a Beth. Eu estou olhando para o lado porque eles estão também compartilhando. Eu espero que em casa também vocês vão compartilhando assim. Perceba o texto, porque é assim que a gente vai aprendendo a estudar a palavra de Deus, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda. Então, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, é isso? Não. Não, né? Se tiver fé como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Isso faz grande diferença, irmãos. Né? Isso faz grande diferença. O texto não está escrito se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Né? O texto está dizendo, se tiverdes fé como, né? Como um grão de mostarda. Essa faz toda a diferença, meus irmãos. Então, em termos exegéticos, é bom observar que Jesus não disse que a fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Não. Ele até seria incoerente. Porque, veja, no mesmo tempo em que eles criticaram que eles tinham pequena fé, eles agora agora vai dizer que eles precisam ter fé grande ou fé pequena, etc, etc. Né? Então, veja, Jesus tinha repreendido os discípulos porque eles tinham pequena fé. Mas no Evangelho de Lucas, o que nós podemos perceber é uma outra coisa. Né? Eles disseram, aumenta-nos a fé. Né? E Jesus respondeu, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te e planta-te no mar. Né? Bom, o que Jesus faz aqui, meus irmãos, é responder os anseios dos apóstolos por sentirem que precisavam ter fé aumentada. O interesse deles é pela questão do crescimento da fé. E Jesus havia ensinado algo sobre a prática do perdão que lhes parecia impossível de se viver. Então, como que dizendo que o nível da fé deles não alcançava este ensino. Isso os discípulos, né? Pensando que o nível da fé deles não alcançavam este ensino. E pedem mais fé para poder perdoar como o Senhor quer. Irmãos, e é este exatamente, né? É exatamente nesta hora e contexto que Jesus responde, se tiverdes fé como grão de mostarda. Então ele não fala do tamanho do grão de mostarda, mas ele fala, ele qualifica, ele diz que é como. Então, na verdade, Jesus estava falando acerca da potencialidade do crescimento e frutificação da semente de mostarda. Com essa ilustração, eles ensinar a necessidade de desenvolver a fé. Percebe? Então, essas coisas é importante, porque até algum erro. Às vezes a gente fala assim, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer este monte. Não, não é fé do tamanho do grão de mostarda. Com a qualidade é fé com a qualidade do grão. E ele diz, o grão de mostarda é pequenininho. Né? Não, ele fala aqui que é o menor grão da hortaliça, mas na verdade não é o menor grão. Né? Naquele contexto da Palestina, a mostarda era o menor grão, mas existe grãos menor que da mostarda. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que
aquele grão tão pequenininho, né? Potente. Ele tem a potencialidade de se desenvolver. Então, na nossa fé também existe a potencialidade de crescer. E é isso que Deus quer de nós. Percebe? Deus quer isto, que a nossa fé cresça, que a nossa fé se desenvolva. E é justamente sob este ponto de vista que Jesus declara: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. William Hendrickson é um escritor, né, evangélico. Ele fala assim: a fé como um grão de mostarda é o tipo de confiança em Deus que não desiste e nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam êxito imediato. Por quê? Porque nós é que às vezes achamos que a fé é pequena. Não é isso? Os discípulos acharam isso. Foi o que o discípulo disse: Aumenta a minha fé. aumenta a minha fé. Então, eles achavam que a fé era pequena. E Jesus então diz para eles o seguinte, que na verdade a fé tem que ter uma qualidade diferente. Por quê? Se eles se valessem do tamanho da fé deles, então a fé deles é que estaria trazendo resultado, mas não é a fé dele que está trazendo resultado. Não é uma fé pequena ou grande que vai trazer resultados. Não é a minha fé grande ou pequena, que vai trazer resultados. O que traz resultados é o quê? A minha confiança em Deus. É a maneira como eu desenvolvo esta minha confiança em Deus. Então, é a qualidade da minha fé. A minha fé se torna com qualidade. A minha fé se torna uma fé que se desenvolveu. Não é aquela fé de quem começou a conhecer, começou a crer e ficou do mesmo tamanho. É uma fé que conheceu, creu, e esse conhecimento e essa crença vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? E esse desenvolvimento é exatamente essa confiança em Deus. Essa confiança em Deus. Né? Então, aí sim, quanto maior confiança em Deus, maior resultados eu tenho, porque Deus vai agir dizendo: seja feito segundo a tua fé. Não é isso que ele falou em alguns casos? Então, é isso que a gente tem que entender, que se nós temos essa confiança em Deus, ela vai crescendo de tal maneira que quando nós estamos em aperto, nós não entramos em desespero. Se nós temos essa qualidade de fé, nós vamos entender que as montanhas que surgem à nossa frente, elas podem serem afastadas, né? Porque nós cremos em Deus, nós temos confiança em Deus, e aquilo que parece uma montanha, pela minha fé em Deus, eu percebo que ela vai sendo removida. Por quê? Porque Deus tem o poder de remover montanhas. Né? Então veja, então é isso que eu queria que vocês percebessem. E o texto vai ficando mais claro, eu creio, quando essas coisas vão sendo entendidas. Né? Então, o que é ter fé como um grão de mostarda? Pelo que eu disse, como que é mesmo? Então, ter fé como um grão de mostarda é o quê? Significa o quê? Uma fé potente. Confiar, né? Confiar permanentemente no Senhor. Né? E é estar em constante crescimento, independente das circunstâncias. Né? Porque a minha confiança vai aumentando, e então eu vou vendo, eu vou percebendo a minha fé crescer nessa confiança em Deus. Né? Então Jesus afirma que para aquele que tiver fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Porque Deus pode remover as montanhas. A gente até canta isso, né? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Então, exatamente, a nossa fé em Deus deve ter esse nível de
confiança tal que se coloque diante de Deus para que as montanhas, as dificuldades, as lutas, elas venham a ser recebidas até como prova de fé. Então, aquele que tem fé como um grão de mostarda, ele ora fervorosamente, de forma incessante e confiando em Deus, porque é Ele quem tem todo o controle em suas mãos. É Ele quem sabe o momento certo para a resposta da nossa oração. Essa resposta, no entanto, será de acordo com o propósito soberano de Deus. Essa fé que opera em harmonia com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, e que por isso está em constante desenvolvimento, crescendo cada vez mais. É uma fé que jamais vai pedir algo que não esteja em conexão com a revelação da palavra de Deus, com a revelação daquilo que Deus revelou e expressou em sua palavra. Né? São orações que têm sempre como objetivo final a glória de Deus e não os nossos próprios desejos egoístas. Né? Jesus quer e disse que essa pessoa poderá transportar árvores e mover montanhas. Pela sua confiança em Deus, pelo seu nível de confiança em Deus. Claro que isto não deve ser interpretado literalmente como que nós tendo o poder de remover montanhas, mas nós vamos entender que as montanhas significam as dificuldades, as lutas, as aflições, as tempestades, e Deus é quem tem o poder de mover montanhas. E Ele tem poder até para arrancar montanhas mesmo do seu lugar. Ele tem poder para isso, mas Ele vai estar sempre agindo segundo o seu propósito soberano, o seu propósito que é grande. Então, Jesus lança mão de uma linguagem figurada para expressar a verdade de que Deus pode todas as coisas, mesmo aquelas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Agora, por último, né, como será que podemos então fazer essa fé crescer? Quer dizer, essa fé crescer significa um nível de qualidade de fé que confia em Deus, né, apesar das circunstâncias, espera que a vontade de Deus seja cumprida, né, segundo a vontade dele, para resolver nossos problemas, para retirar de nós as montanhas, etc. Agora, como é que podemos fazer para essa fé crescer? Como é que vem esse entendimento de fé, grande ou pequena? Como é que ela se desenvolve? Né? Como é que ela se desenvolve? Pode pensar? Eu acho que é com leitura, acho não, mas tenho certeza que é com leitura da palavra, com oração, né? Uhum. Muito bem. Submissão. Muito bem. Vocês não estão ouvindo daí, mas a Beth está respondendo ali que ela entende que é com a leitura da palavra, com a oração, com essa comunhão com Deus. E é exatamente isso. Veja, presta atenção. O grão de mostarda, fora da terra, o grão de mostarda sem ser plantado, o grão de mostarda sem ser semeado, ele vai produzir alguma coisa? Secar e morrer. Vai secar e morrer, exatamente. Então, assim é a fé. Se essa fé não for semeada, se essa fé não for plantada, né, e semeada, se essa fé não for regada, né, se essa fé não tiver alguém cultivando ela vai secar e morrer. Então, a nossa fé cresce assim. Né?
é necessário plantar para que se possa colher os frutos. É depois que ela é plantada, né, semeada, adubada, né, é que ela então vai crescer, se desenvolver e mostrar os seus frutos. Assim o crente, né? A sua fé é plantada quando ele ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo. Agora ele vai desenvolver essa fé. O apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa fé. Judas também diz isto, desenvolvei a vossa fé. Ou seja, nós vamos desenvolver essa fé agora, nós vamos regar essa fé, nós vamos semear, nós vamos adubar essa fé. E isso se faz com a palavra de Deus e com a oração. Também com a comunhão na igreja, porque ali a gente vai ouvir os ensinos, ali a gente vai compartilhar juntos da fé, e essas coisas todas promovem crescimento. Então, para uma semente dar frutos, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, precisa ser eliminada dela as ervas daninhas, então ela vai crescer. Irmãos, é interessante que pela palavra de Deus há diferentes níveis de fé. E nós devemos crescer neles. O Senhor Jesus, inclusive, mencionou diferentes níveis de fé. Por exemplo, ele elogiou a fé grande daquele centurião romano que tinha um servo enfermo, né? Ele falou, grande a tua fé. Ele também elogiou a fé grande daquela mulher cananeia que vinha pedindo para ele curar a sua filha que estava endemoniada. E ele dizia, olha, não vou dar aqui para dar para os cães, né? E ela falou, não, também os cães comem da migalha que cai da mesa. Ele diz, grande é a tua fé. Então, veja, existem níveis de fé, né? E aqui também a gente viu um outro nível de fé, os discípulos, pequena fé. Então, existem níveis de fé. E Deus não quer que a nossa fé seja sempre pequena. É tanto que ele criticou os discípulos. Ele quer que a nossa fé cresça, né? E o próprio apóstolo Paulo também elogia a fé dos tessalonicenses. Ele diz que a fé dos tessalonicenses crescia muitíssimo. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos, para que a nossa fé cresça, é preciso regar e eliminar as ervas daninhas, é preciso adubar, mediante o conhecimento de Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração, para que o amor seja aperfeiçoado nele e advenha a maturidade espiritual, né? Concluindo então, meus irmãos, o que mesmo Jesus quis dizer com a expressão fé como um grão de mostarda? Foi mesmo o que ele quis dizer com essa expressão fé como um grão de mostarda? Tem a qualidade, né? Isto. Ele quis dizer que assim como o grão de mostarda é pequeno, mas quando semeado, ele se desenvolve, se transforma numa grande, né? Uma grande hortaliça, numa hortaliça gigante, né? A fé começa pequena, mas deve ir aumentando, deve ir crescendo cada vez mais. E aí, nós podemos dizer, não se transpõe os montes da vida com uma fé do tamanho do grão de mostarda. Por isso nós dissemos que não é o tamanho do grão de mostarda, porque não se desenvolve, não se transpõe montanhas com a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Mas se nós podemos transpor montanhas, com a fé que tem a qualidade de um grão de mostarda. Então, assim como o grão de mostarda, que começa pequeno, mas não fica pequeno, assim também deve ser a nossa fé. E a fé é um presente de Deus para o ser humano. Um presente que o beneficiário precisa exercitar,
fortalecer e ampliar constantemente, né? De que maneira a fé cresce e se fortalece em nós? É pela leitura da palavra, pela oração e às vezes também pelas provações. Exatamente porque as provações nos levam a maior comunhão com Deus. As provações nos levam a buscar mais. Nos levam, inclusive, também a confiar mais. Confiar mais. Porque nós esperamos mais. Esperamos mais. E aí, concluindo, tem Douglas de Moore. Ele fala assim: o sofrimento é o meio através do qual a fé é testada no fogo da adversidade e pode ser purificada e aí então fortalecida. Então, também as provações nos provê crescimento da fé. Portanto, meus amados, não permaneçamos com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda que cresce constantemente para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Eu estou vendo um jeito da gente, quem sabe, na próxima live, a gente compartilhar aqui, mas os irmãos vendo os outros, né? E nós fomos ver, o Virgílio estava dando aqui já umas ideias de como fazer, né? Aí a gente compartilha, porque o nosso programa é estudar, compartilhar e orar. Então nós crescemos estudando juntos, né? E extraindo nós mesmos as lições, né? Para a glória do Senhor. Amém? Vamos cantar mais um hino? Depois desse hino a gente vai orar e vai encerrar. Se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vou declarar a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Ó Deus, nós carecemos do Senhor. Somos necessitados, ó Pai, pequenos e fracos. Nos sentimos fortes, ó Pai, quando temos o Senhor ao nosso lado. Nos sentimos fortes, ó Pai, quando percebemos o Senhor sustentando a nossa mão, o Senhor caminhando conosco. Nos sentimos fortes, ó Pai, quando percebemos que Tu és presente em nossas vidas. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é aquele que ouve as orações, o Senhor é aquele que conhece os intentos do nosso coração, o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades, o Senhor é aquele que não nos deixa afundar no mar. O Senhor é aquele que remove montanhas. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos faz vencer os obstáculos da vida. O Senhor é aquele que faz-nos vencer as pandemias da vida. O Senhor é aquele que pode curar enfermos. O Senhor é aquele que pode nos livrar de qualquer tempestade, ó Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos, cada um dos meus amigos, cada um dos meus familiares. Abençoe, ó Pai, cada um que esteve presente nesta hora aqui, nesta live. Ó Deus, aumente a fé de cada um. Que possamos cultivar a nossa fé de tal maneira, ó Pai, que ela cresça. E a nossa confiança em Ti, ó Pai, cresça cada vez mais. E dessa forma, possamos ver, ó Pai, ser lançadas ao mar qualquer uma das nossas dificuldades. Que nós possamos vencer as lutas, ó Pai, sustentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, que esta noite seja uma noite abençoada para cada um dos nossos amados irmãos presentes nesta live. Que o Senhor abençoe esse final de semana, Senhor, que possa haver descanso, que possa haver reflexão, que possa haver, ó Pai, maior fé, maior confiança em Ti, ó Pai. Aumenta a fé, a esperança e o amor. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos felizes, né? E aqui a gente viu também a presença não só do Everson e a Bruna, mas também do Jota, né? E a Viviane. Oh, meus irmãos, um abraço muito grande, né? Saudades de todos vocês, né? Saudades mesmo. Estamos felizes pela presença da Viviane Lopes, que a Viviane, eu filho agora da Viviane aqui, que é a mãe da Bruna, mas também aqui tem a Viviane, lá de São Pedro, né? Está aqui presente também, Viviane, um abraço para você, sua família toda aí, viu? A Sueli, a minha tia Eva, o Ivan, que também é lá de São Pedro, beleza, Ivan, um abraço. A Gislene, que é lá de Diadema, o Adalto, que também é lá de São Pedro, a Cacilda, a Elza, eu não sei onde ela está agora, acho que ela está em Bertioga, parece-me, a Elza, né? E a Meire, que beleza, Meire, também. A Meire era lá da Vila do Jardim P. A Andréia, né? Que beleza. Irmãos, nós somos felizes mesmo com todas essas pessoas conosco nessa live, né? Todos aqueles que estiveram conosco, nós falamos no começo, estamos felizes. E eu vou fazer ainda mais uma oração. Agora eu quero orar pelo Lincoln, que é filho da Eliana, ele está internado. E nós vamos estar orando por ele, para Deus estar restabelecendo a sua saúde, né? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, Tu és aquele que tem todo o poder, Senhor. Nesse momento eu quero orar em favor do Lincoln, Senhor. Abençoe para que ele seja recuperado da sua enfermidade. O Senhor está internado, carecendo, ó Pai, de que o Senhor esteja aliviando a sua dor, tirando a sua enfermidade. Atende, ó Pai, a nossa oração, Senhor, e responde a oração de cada um daqueles que clamam pela vida do Lincoln, Senhor. Que ele possa se recuperar e que possamos logo estar aqui agradecendo pela recuperação dele. Abençoe, Senhor, a vida dele, a vida da Eliane, a vida também da Eva, cada um deles, ó Pai, que estão preocupados. Abençoe, ó Pai, dando tranquilidade e maior confiança em Ti, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Vou lembrar que no próximo domingo eu não vou estar aqui na live. Nós vamos estar
transmitindo ao vivo o culto lá na igreja, né? Então vamos estar juntos, mas não na live. Vai ser culto presencial, mas vai ser transmitido no mesmo horário, às 18 horas. Vai ser transmitido. Quem vai estar lá pregando é o pastor auxiliar lá da igreja de Osasco. Vai estar pregando, né? E eu estou ainda aqui no isolamento ainda, né? E participando junto, e a gente vai estar na próxima sexta-feira na live, ok? Deus abençoe, participe conosco, esteja conosco, esteja participando do culto lá no domingo também, tá bom? Convido todos vocês para estarmos juntos nessa de cultuar o nosso Deus. Um abraço a todos. O Guilherme está aqui também mandando um abraço para todos, né? Aê. Um abraço, gente. Aê, Tchau. muito bem. Tchau, tchau.